19h05. Neste horário, passamos a apresentar o programa Luz nas Trevas, que tem como objetivo converter os corações dos filhos de Deus aos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo é a principal pedra de esquina. Ouvintes preciosos, desejando que todos possam despertarem nesse tempo para ouvir a palavra, o toque de alerta, para entendê-lo, para poder captar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa vida em Cristo, a nossa vida de santificação, de ser um templo cheio do Espírito Santo, para que possamos estar preparados para a grande hora em que se avizinha, é que estamos chegando até vós. Desejamos que Deus abençoe a todos, iluminando os vossos corações, mente, alma, ajudando a cada um captar nesta hora do fim a palavra de Deus que precursa a segunda vinda, o Evangelho restaurado, com a revelação dos mistérios, a parte profética, aprontando os filhos e filhas de Deus para o grande momento que se avizinha, pois sabemos que o Senhor voltará, virá pela segunda vez, e desta feita virá como um mistério, um segredo, pois a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, em que, quando disserem paz, segurança, virá a repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas temos a promessa para aqueles que amam ao Senhor, que eles não estarão em trevas, mas estarão na luz da hora da meia-noite espiritual. Pois à meia-noite houve um clamor, alguém clamou, um profeta, um vidente, chamando a Virgem prudente a uma preparação, para então se aprontar, tomar a mensagem, tomar a revelação da hora, a luz do tempo do fim, para caminhar na luz, para encontrar o noivo amado. Vós já não estáis em trevas, diz o apóstolo Paulo, se referindo àqueles que estariam aqui, de pé, vivos, para a vinda do Senhor, para que aquele dia os surpreenda como ladrão de noite. Ouvintes amados, sem perca de tempo, vamos preparando nossos corações para a mensagem. Vamos falar nesta programação sobre o real e verdadeiro batismo, o porquê temos que sermos batizados em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue falando aos nossos corações. Por muito tempo eu estive enganado, pensando
errando, está certo, mas está errado. De mim, Jesus Cristo, teve compaixão, mostrando a verdade e a revelação. Porque sou escolhido, sou predestinado, Jesus me escolheu, não escolheu errado. Hoje sou liberto, dou graças a Deus, de milhões que perecem, Jesus me escolheu. Ninguém tira o direito do predestinado, se está com a palavra e por Deus está selado. Porque sou escolhido, sou predestinado, Jesus me escolheu, não escolheu errado. Hoje sou liberto, dou graças a Deus, de milhões que perecem, Jesus me escolheu. Nada tira o direito do predestinado, ele segue adiante, não desanimado. Se as lutas vêm, ele não desanima, se cercam dos lados, ele sai para cima. Porque sou escolhido, sou predestinado, Jesus me escolheu, não escolheu errado. Hoje sou liberto, dou graças a Deus, de milhões que perecem, Jesus me escolheu. Amados ouvintes preciosos que nos ouvem, vamos falar nesta programação sobre o porquê batizar e também em que nome ser batizado e também a forma em que devemos sermos batizados. Ouvintes, esperamos que vocês possam compreender esse tão grande mandamento, este ato que é, na verdade, um ato simples, mas de profundo significado, de profunda importância para aqueles que o tomam sinceramente. Ouvintes amados, Jesus foi quem ordenou este ato. Isto não é uma exigência de uma igreja, não é uma exigência de um pastor, de um mestre, de um evangelista, de um profeta qualquer. Mas é uma exigência direta do mestre. Depois de sua morte, sepultamento, quando ele ia ascender aos céus, em Mateus capítulo 28, verso 19, ele nos dá a grande e última comissão, dá aos seus discípulos. E ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Ouvintes,
Aqui nós temos, portanto, esta grande comissão, essa ordem. E nós encontramos que Jesus deu a ordem e os apóstolos que receberam a ordem praticaram, exerceram a ordem. Eles levaram a cabo o cumprimento da ordem do batismo. Nós poderíamos começar por aqui. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2, versos 19 e 20: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ouvintes, irmãos em Cristo, se somos então edificados, falando assim como casa espiritual, como igreja, como corpo de Cristo, se somos então edificados neste fundamento que acabamos de ler, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra principal é Cristo Jesus, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? Não ensinaremos nós como os apóstolos ensinaram? Não praticaremos os atos e não faremos como eles fizeram, concernente à inteira doutrina da salvação? Certamente, pois o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele disse: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ouvintes, em Mateus então, no capítulo 28, verso 19, temos a grande comissão: ide, ensina as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos agora seguirmos adiante, pois aqui, aonde lemos, é o ide. Ide não é batismo, ide é uma ordem para ir e praticar. Mas no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, nós encontramos, portanto, a prática da ordem, da comissão de Jesus, pois ele ordenou: ide. Então vamos viajar, vamos até o livro de Atos dos Apóstolos e vamos averiguar, vamos examinar os relatos dos serviços batismais registrados na Santa Palavra de Deus, e assim nós veremos como os apóstolos praticaram este ato. Tome a sua Bíblia aí, meu irmão, anote no papel aí as referências que vamos dar. Nós encontramos, por exemplo, o Espírito Santo descendo no dia de Pentecoste sobre 120 discípulos. Atos capítulo 2. E a multidão aproximou-se bruscamente e foi convencida do fato de que este grupo de pessoas tinha acabado de receber, de fato, algo real, algo que eles também necessitavam. E então, temos ali a resposta de Pedro para os corações sinceros e famintos, quando perguntaram a eles: que faremos, varões e irmãos? Perguntando a Pedro e aos demais apóstolos. E Pedro disse-lhes: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado
receber a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:38 e ainda o verso 41. Meus irmãos e ouvintes, vocês que estão nos ouvindo, notem bem, há aqueles que dizem que a razão pela qual Pedro, aqui no Pentecostes, ordenou que cada um deles fosse batizado em nome do Senhor Jesus, é porque eram judeus. E o batismo serviria para que eles confessassem que Jesus era o Cristo. Meus ouvintes, este é um argumento fraco, um argumento inescriturístico, um argumento pobre, aqueles que dizem tais coisas. Porque veja bem, na casa de Cornélio, nós encontramos em Atos 10, os membros da família de Cornélio. Aqui novamente nós encontramos a Pedro, ordenando a eles que se batizassem no nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, verso 47 e 48. Agora, se Pedro estivesse errando no dia de Pentecostes, certamente haveria tido bastante tempo para corrigir este erro antes que fosse a casa de Cornélio. Vê? Estaria Pedro errado no dia de Pentecostes, quando ele ordenou o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Estaria Pedro fazendo o que Jesus mandou fazer em Mateus 28:19? Ou estaria Pedro errando, como dizem muitos idoutos, e muitos que não conhecem a verdade, e diz que Pedro errou quando batizava as pessoas no nome de Jesus Cristo? Meus ouvintes, nós encontramos que há um nome aí, em Mateus 28:19, sendo exigido. Quando Jesus deu a comissão, a ordem, ele disse: ide, portanto, e ensinai as nações, batizando-as em nome. Notem bem que ele exige aí um nome só, de 3 títulos: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, para você que está anotando aí, porventura Pai é nome próprio? Porventura Filho é nome de uma pessoa? Porventura Espírito Santo é nome de uma pessoa? Isso são títulos, não é propriamente o nome. Vê? Porque há um só nome aí, exigido por Jesus, desses 3 títulos de Deus. Porque Deus é Pai, Deus mesmo é Filho, Emanuel, Deus conosco. Vê? Deus mesmo é o Espírito, e Ele é santo, por isso Ele é o Espírito Santo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele tem um nome, no qual Ele se revelou para a redenção, para a salvação, para a cura, para as bênçãos redentoras, para todos os atos. Pois a Bíblia diz que tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, seja feito neste nome. Qual é o nome? O nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que Pai, Filho e Espírito, em cartório nenhum, não é nome próprio de uma pessoa? Jesus está exigindo aí o nome. Você que está me ouvindo, grave isto, meu irmão. Mateus 28:19, Jesus exige um nome desses 3 títulos, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qual é este nome? Você quer saber qual é o nome do Pai? Abre Isaías 42, verso 8. O Pai, o Jeová, o Senhor Deus disse: este é o meu nome, o Senhor, este é o meu nome. Então aí está o nome do Pai. Você quer o nome do Filho? Mateus capítulo 1, o anjo disse a Maria: o seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Você quer
o nome do Espírito Santo? São João capítulo 14, verso 26. Ali Jesus disse: o Consolador, que eu vos hei de enviar em meu nome. Aí temos, veja, o mesmo nome. Então nós encontramos aí o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, vê? Este é o nome. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Senhor Jesus Cristo. Veja, este é o nome. Por isso nós encontramos que quando eles foram comovidos ali em Atos 2, e vieram perguntando a Pedro e aos demais apóstolos, em Atos 2:37, isto incluiu aí a Mateus, que escreveu o livro de Mateus, em Mateus 28:19. Também nós encontramos em Atos 2:14, nós vemos Pedro levantando com os 11 discípulos, e Mateus estava lá. Porém, não encontramos palavras de correções da parte deles. Não encontramos nenhum corrigindo o outro. Vê? Mateus estava junto com Pedro no dia de Pentecostes. Vocês notem, ele era um dos 11, junto com Pedro. Vê? E no entanto, nem Mateus, nem Pedro, nenhum dos apóstolos tiveram nenhuma questão, porque todos eles tinham revelação, sabia qual era o nome pelo qual o homem poderia ser redimido, salvo, batizado. Por isso Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus ouvintes, a palavra de Deus nos diz que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra principal é Cristo Jesus. Vê? Efésios 2:20. E então, em lugar nenhum na Bíblia encontramos que eles batizaram diferente do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em lugar nenhum na Bíblia encontramos que eles batizassem repetindo as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não há tal coisa na Bíblia de Deus. Você pode encontrar em um almanaque religioso, você pode encontrar em um catecismo, você pode encontrar em um livro de escola dominical, por algum homem que desviou-se da verdade, do batismo correto, mas você não encontra na Bíblia de Deus batismo fora do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nome mais alto, que é o único nome dado, é o nome sobre todos os nomes, é o nome da nossa salvação, da nossa remissão, da redenção de nossos pecados. Por isto, em Atos capítulo 10, verso 42, o apóstolo Pedro disse: a este, se referindo a Cristo, dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Meus irmãos, na Bíblia só existe um batismo, e todos eles, os apóstolos, sem exceção, tanto Pedro, como Filipe, como Paulo, como os demais apóstolos, apenas batizavam as pessoas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pois eles cumpriram a ordem do Senhor Jesus em Mateus 28:19, pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usassem essas palavras como uma fórmula, como uma repetição, mas ele ordenou o batismo usando o nome. Veja novamente a Escritura: ide e ensina as nações, batizando-as em nome. Ele não requereu títulos. Pai é título, meu irmão. Filho é título. Espírito é um título. Eu tenho esses 3 títulos na minha pessoa. Eu sou pai, é um título que eu ganhei. Quando ganhei a primeira filha, me tornei um pai. Ganhei esse título. Eu também sou filho, né? E eu tenho um espírito. Mas pai, filho e espírito não é meu nome. Vê? Assim é Deus. Deus é pai,
Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, um só Deus. De Gênesis a Apocalipse, Paulo diz um só, Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Você diz, mas pastor, eu já fui batizado. Meu pastor, o meu evangelista, o meu apóstolo, o meu guia religioso, me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu já fui batizado. Meu irmão, se você foi batizado fora deste nome, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu lhe digo, você foi batizado num credo religioso, numa organização religiosa. Aquilo vale para aquela igreja, mas diante de Deus, só há um batismo válido. É no nome que redime, no nome que tira o pecado. Você quer saber de uma coisa? O diabo odeia o nome de nosso Senhor Jesus. Vê? A Bíblia diz, sereis odiados de todos, até de pais, parentes e amigos, por causa do meu nome. O diabo usa as pessoas para odiar esse nome. Veja no livro de Atos, os apóstolos, eles pediam que ordenava-lhes que não falasse nem pregasse mais neste nome. E hoje as pessoas estão odiando os que são batizados em um nome, vê? E é o mesmo Espírito. E nós sabemos que o diabo odeia este nome, porque neste nome ele é expulso. Jesus diz que em seu nome expulsaríamos os demônios, vê? Neste nome, o diabo, ele é repreendido, pois a Bíblia diz que em seu nome nós deveríamos fazer todas as coisas. E então ele, sabendo que ele é expulso neste nome e que ele é retirado neste nome, quando a pessoa é batizada corretamente, sob boa fé, sob orientação bíblica, sob a palavra de Deus, e sabendo o valor deste nome, o que representa este nome, que este nome é o nome da redenção, da remissão dos pecados. Meu irmão, o diabo sabe que ele está perdendo mais um, vê? Então o que ele fez? Substituiu o nome de Jesus pelos títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos de uma pessoa, da pessoa de Deus. Deus é Pai, vê? Mas esse não é o nome dele. Pai nunca foi nome, nem Filho nem Espírito, mas Jesus requer o nome. E se ele pede o nome, por isso os apóstolos tinham que batizar no nome. Por isso Pedro tinha essa chave, o nome de Jesus. E no dia de Pentecostes, ele deu volta nessa chave, dizendo a todos, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens, pelo qual podemos ser salvos. Meus irmãos e ouvintes, há um nome para você ser batizado. O meu desejo nesta hora é que você se arrependa, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Apresentamos o programa Luz nas Trevas, que tem como objetivo converter os corações dos filhos de Deus aos fundamentos dos profetas e dos apóstolos, do qual Cristo é a principal pedra de esquina. Voltaremos amanhã, neste mesmo horário e nesta mesma emissora.